Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Unseen World é o melhor álbum da Band Maid até a presente data? Bem, eu ouvi o álbum 2 vezes, desde a publicação do mesmo no Spotify. Na primeira audição, eu simplesmente deixei rolar, apenas para sentir o impacto que as composições teriam em mim. E logo em seguida, iniciei uma segunda audição, mas agora de maneira mais analítica, prestando atenção no que a banda estava fazendo tecnicamente com os instrumentos. Ao terminar, não foi necessária uma terceira audição para elaborar meu veredito. A resposta é sim, meus caros. Unseen World é o melhor álbum que a Band Maid escreveu na carreira até o presente momento. E com sobras. Aos ouvintes que nunca me ouviram falar sobre a banda e caíram de paraquedas aqui, esclareço que eu não pauto minhas avaliações devido ao apreço que tenho por banda X ou Y. Diferente do fandom da banda, eu jamais estive disposto a lamber tudo o que elas fazem, o que vocês podem comprovar nas publicações anteriores que fiz em relação a elas. Ao contrário, em virtude do fato de ter discorrido sobre os lançamentos mais recentes, o meu tom estava bastante ácido e exigente. E foi com muita exigência que também ouvi Unseen World, desde a primeira estrofe da música de abertura, chamada Warning, até o fechamento da última, Black Hole. Eu estava decidido a querer ouvir muito mais do que tradicionalmente a Band Maid tem oferecido nos últimos anos, e eu não seria nada generoso com elas caso eu encontrasse exatamente o mesmo padrão de qualidade do álbum prévio, chamado Conqueror. Há alguns dias, quando comentei minhas impressões sobre o single Different, reforcei que Conqueror não foi um álbum que me convenceu e voltei a grifar uma série de justificativas para isso. Os japoneses são culturalmente workaholics e, em muitas situações, para que sua arte se torne mais refinada e eles consigam extrapolar o padrão de qualidade que normalmente estabelecem, é necessário parar um pouquinho, refletir e rever alguns conceitos, se atualizar e voltar a estudar. A Band Maid, nos últimos anos, não estava tendo tempo para isso. A banda se dividiu entre shows e entrevistas, fazendo um marketing incansável da marca, tanto por necessidade quanto por exigência. Afinal, elas tinham um contrato assinado com a gravadora Nippon Crown e suas subsidiárias, que também fizeram exigências em termos de publicidade. Kanami Tono, guitarrista e compositora da banda, escreveu as músicas de Conqueror nos raros momentos de folga, o que, na minha avaliação, contribuiu muito para que aquele álbum, embora de nível médio e com algumas boas composições, fosse sentido como uma colcha de retalhos e carente de um conceito central. O que definitivamente não acontece aqui, com Unseen World. Agora sim nós temos um álbum, com uma direção musical totalmente esclarecida, com a banda ciente daquilo que quer para si musicalmente. Temos aqui um álbum no sentido literal da palavra, e não um emaranhado de faixas como tínhamos em Conqueror. Unseen World é um álbum planejado, atencioso, com uma direção musical definida e que exige de todas as integrantes da banda um considerável esforço para executá-lo. E o fato da Band Maid ter ficado de molho durante todo o ano de 2020, sem absolutamente nada para fazer, além de trabalhar na composição de novas músicas, certamente ajudou muito nesse sentido. Unseen World, além de maduro, é musicalmente inteligente, tecnicamente desafiador e muito esclarecido acerca de sua própria identidade. Na minha avaliação, este álbum tranquilamente poderia se auto-intitular, ser chamado de Band Maid, caso as garotas não tivessem optado por Unseen World, que aponta para o desejo de visitar lugares do mundo que elas ainda não puderam. E digo isso porque este álbum é um estatuto do que é a Band Maid e do que ela faz de melhor, algo que a Nippon Crown e sua subsidiária, a Revolver Records, estavam corrompendo e colocando em risco. Quando falei sobre o single Different, também mencionei o quanto Kanami Tono estava excessivamente escondida na mixagem feita pela Revolver, e também
como as últimas composições estavam flertando excessivamente com o J-pop, sendo forçadas ao mainstream, quando na verdade a Band-Maid sequer precisava disso. Suas canções sempre foram acessíveis, de um jeito ou de outro. A exigência da gravadora estava transformando a Band-Maid numa banda excessivamente farofa, muito distante do conceito original de Miko e das preferências musicais de Kanami. Critiquei fortemente a produção sonora, a engenharia de som de Conqueror, e também de Different, e terminei minha fala revelando a minha torcida para que a gravadora entrasse nos trilhos e parasse de arrebentar com as músicas da banda, pois as composições eram boas, mas estavam sendo subaproveitadas em virtude da mixagem fraca e forçada ao mainstream. Quando eu ouvi as duas faixas de Unseen World, as duas primeiras, eu logo tomei um susto. Pensei, espera, isto aqui está bom demais. Misa e Akane estão no ponto, altíssimas e estridentes como sempre, mas agora o som da guitarra de Kanami está tão poderoso quanto o delas. Finalmente trouxeram ela para a frente na mixagem, exatamente como eu desejava. O trabalho está impecável. Isso não pode ser obra da Revolver Records. Não pode ser. Sendo assim, eu fui checar se de fato a banda ainda estava com a Revolver e descobri que o álbum foi produzido por outra empresa, a Pony Records. Pronto, mistério resolvido. E eu dei graças aos céus por isso. A Nippon Crown é consideravelmente grande no Japão, de um patamar muito maior que a Pony Records. A Band-Maid, aliás, ao se aliar-se à última, se torna um dos principais nomes desta empresa. Mas, ainda bem que a banda deu um passo atrás. Repito, glória aos céus. Unseen World foi absurdamente bem produzido. Muito bem produzido. O hard rock que ouvimos explora e deixa transparente sonoramente o que cada instrumentista da banda tem a oferecer. E o melhor de tudo, a Band-Maid voltou a fazer o que nunca deveria ter deixado de lado: ser uma banda onde o principal, acima de tudo, é a musicalidade. A Band-Maid é formada por uma baterista monstruosa, que é a Akane. Misa não fica atrás e Kanami é uma excelente compositora. O papo aqui é música, mesmo que a imagem seja um elemento do conceito da banda também, visto o interesse de Miko na cultura das maids. Mas o que realmente interessa aqui é música, e a Band-Maid é uma banda de hard rock acima de tudo. É nisso que ela se sobressai e é exatamente o que Unseen World volta a nos brindar. As composições são ousadas, na cara, com vários momentos desafiadores e de muito arrojo. Miko recentemente deu algumas entrevistas revelando o desejo da banda de voltar às suas raízes e, ao mesmo tempo, subir um degrau a mais em termos musicais. E Unseen World prova que elas estavam falando muito sério a esse respeito. Imagino que todas elas, especialmente Kanami, Akane e Misa, certamente estavam muito incomodadas com a direção musical que a Nippon Crown estava forçando elas tomarem. World Domination foi um excelente álbum, muito coeso e que revelava ao Ocidente uma banda de hard rock japonesa extremamente promissora. Mas logo em seguida, logo quando a banda se tornou mais popular do que ela jamais tinha sido, conseguindo datas em festivais e até em casas de show nos Estados Unidos, a Nippon Crown quis capitalizar no sucesso delas exigindo uma abordagem mais farofa e para um público que não é tão familiarizado com rock and roll. E assim nasceu Conqueror. Com Unseen World, Miko e Kanami deram um recado. Deixaram a situação bastante transparente. E o recado é: olá, fãs antigos e novos ouvintes. Nós somos a Band-Maid e somos uma banda de rock, e não arroz de festa. Gostem ou não, é isso que somos. Acreditamos naquilo que nos trouxe até aqui e seguiremos leais a isso. Nós queremos melhorar instrumentalmente, nos desafiar tecnicamente, resgatar os riffs poderosos que tínhamos, mas fazendo da estrutura das músicas ainda mais arrojadas. Somos musicistas e não meramente bonecas publicitárias. E o resultado está aqui. Ele se chama Unseen World.
Um baita álbum da Band-Maid e que as demais bandas de hard rock orientais e ocidentais vão ter que ralar muito para superar em 2021. Você não acha que está exagerando, Corvo? Não acho. Eu descasquei a Band-Maid nos últimos anos. Fiquei desapontado com a mudança de direção depois do ótimo World Domination. E tenho que elogiar com a mesma ênfase quando a banda decide não sentar em um contrato e supera com sobras o álbum que, pelo menos até agora, era o mais respeitável de sua discografia. Bem, até agora. Porque com Unseen World, nós ficamos com 3 prateleiras na discografia da Band-Maid. A terceira é constituída pelos lançamentos promocionais do início da carreira, onde a banda ainda procurava por uma identidade musical e estava em desenvolvimento. A segunda é formada pelos 4 álbuns considerados grandes, de Brand New Made a Conqueror, que marcam o ingresso delas em uma gravadora renomada. E finalmente a primeira prateleira, que é o álbum Unseen World. Ele é instrumentalmente e musicalmente superior a qualquer coisa que a Band-Maid lançou. Simples assim. E sabem o que efetivamente aconteceu durante 2020? Trabalho e muito estudo. Kanami, Misa e Akane voltaram a estudar durante este período e se dedicaram muito para evoluir tecnicamente. Se vocês já achavam que Akane era uma baterista fantástica, esperem até ouvir o trabalho dela neste álbum. Simplesmente sensacional. A velocidade, intensidade e mudanças de tempo são incríveis, e sem perder aquele groove e musicalidade que faz com que alguns mencionem o quanto o estilo dela lembra o de bateristas clássicos como John Bonham, do Led Zeppelin, por exemplo. E o mais interessante na banda é que ter Akane como baterista obriga o resto da turma a trabalhar pesado, porque senão ninguém consegue acompanhá-la, especialmente Misa. Para quem admira tanto o trabalho de Paz Lenchantin, Misa tem grandes possibilidades de criar linhas de baixo tão criativas e marcantes quanto as dela. A japonesa é muito habilidosa, mas continua insatisfeita com o seu atual patamar, faz uma autocrítica pesada em relação a si mesma, e isso é o que tem feito ela crescer tanto como instrumentista nos últimos anos. Recentemente, ela afirmou ter interesse em compor também, ajudar Kanami no processo criativo no futuro. E se isso de fato acontecer, Misa vai evoluir muito mais como baixista. Com Akane fazendo ela soar do jeito que está, acho que é um caminho inevitável. As músicas de Unseen World estão muito desafiadoras instrumentalmente e vão surpreender a ala mais acomodada dos ouvintes da banda. Tenho certeza disso. Por fim, eu não poderia deixar de falar de Kanami. Finalmente, a guitarra dela está alta na mixagem, do jeito que deveria estar desde o princípio. Mas o deleite não para por aqui. Agora com mais liberdade e sem a imposição de escrever apenas material comercial e farofa, com Unseen World vocês ouvirão 2 coisas muito marcantes acontecendo. Primeiro é o fato de Kanami estar se reconectando com as influências melódicas que ela tinha e que foram um pouco suprimidas nos últimos anos, visto o tipo de sonoridade fosca que impunham a ela. Para uma japonesa que recebeu educação musical no piano e curiosamente foi inspirada pelo guitarrista mexicano Carlos Santana, Kanami naturalmente saberia trabalhar muito bem com harmonizações e melodias. E o que me agradou muito em Unseen World foi o fato de que, em alguns momentos, Kanami soube reconhecer que nem sempre um solo rápido, na velocidade da luz, é o mais adequado. Em muitos momentos, o que faz a diferença no solo de um guitarrista é o quanto o mesmo permite o ouvinte sentir e degustar nota por nota, independente da velocidade. Esta, por sinal, é uma das melhores lições que Carlos Santana oferece em seu trabalho e que Kanami volta a ter atenção. Posso dizer, com toda a segurança, que ela abriu a caixa de ferramentas e voltou a dar claras amostras de sua versatilidade, como ela consegue transitar muito bem entre o shred e o estilo melódico. E isso favoreceu muito a vocalista, Saiki. A abordagem melódica de Kanami e concomitantemente a exploração de tempos e alturas diferentes
fez com que Saiki cantasse de maneira em que ela não estava tão acostumada assim nas músicas nos álbuns prévios da banda. Eu sempre achei a voz de Saiki muito boa, mas também sempre fui muito crítico da Band-Maid, no sentido delas escreverem músicas que não davam a Saiki maiores desafios. Não estou dizendo que cantar as músicas da Band-Maid seja tarefa fácil, definitivamente não é. O que estou dizendo é que Kanami nunca ofereceu tanto desafio a Saiki do modo que está oferecendo agora. Em Unseen World, ela não é obrigada apenas a cantar em andamentos diferentes, mas em alturas diferentes do que normalmente ela canta. Isso poderia ter intimidado Saiki, porque, gostem ou não, ela estava há muito tempo numa zona de conforto. Mas, além de não se intimidar, ela aceita muito bem o desafio e honestamente até me surpreende. Fico pensando na carreira dela antes da Band-Maid, quando ela cantava em bares e em estilos diferentes do rock. Ela definitivamente tem um aspecto vocal, um espectro muito maior do que estamos acostumados a ouvir na banda. E Kanami fez muito bem em explorar isso, nos mostrar o quão boa Saiki é, e também versátil. Saiki é uma excelente vocalista, de boa saúde vocal. E espero que Kanami continue explorando as habilidades dela enquanto ela é jovem, e pode realizar seu canto com tônus e qualidade. Uma grande banda possui variedade musical, o que por consequência acaba exigindo variação vocal também. Saiki tem capacidade de sobra para isso, e com Miko nos backing vocals, e inclusive voltando a interpretar sozinha uma música, no estilo Maid de canto, Unseen World tem ótimas harmonizações no todo. Com Saiki, elas tendem a puxar para o refino, enquanto que com Miko, elas buscam algo mais acessível ao público mainstream. Mas voltando a Kanami, o segundo aspecto que mais me chamou a atenção nas composições dela foi a agressividade dos riffs. Eles nunca soaram tão fortes, graves e intensos. Em alguns momentos, o ouvinte até se perguntará se Kanami tem ouvido metal recentemente. Porque sim, meus caros. Em vários momentos deste álbum, Kanami está tocando absurdamente pesado. O som da guitarra não apenas veio para a frente na mixagem, mas chegou com os dois pés na porta. A seção rítmica, feita por Miko, que obviamente sempre tem a função de criar solidez e dar consistência aos riffs, ajudam a tornar essas músicas ainda mais na cara do ouvinte. Os fãs mais dedicados ao pop, aqueles mais frescos da banda, serão atropelados por um trem. Possivelmente vão estranhar toda esta potência. Como apreciador de rock e metal, eu pessoalmente não poderia estar mais satisfeito. A Band-Maid com Unseen World está se tornando a banda que eu sempre esperei que ela se transformasse, pois era evidente para mim a capacidade que elas tinham para atingir este patamar e atrair não apenas o apreço de ouvintes casuais de rock, mas também dos grandes instrumentistas que trabalham no meio. Se elas seguirem com este direcionamento, eu não tenho a menor dúvida que o respeito que elas têm no Japão, e também fora dele, só vai aumentar. Por mais que a escolha de Miko pelas vestes de Maid tendem a gerar certo preconceito com a banda, vindo de pessoas que sequer realmente dão chance ao som delas, quando alguém se esforça para elevar tanto o seu nível técnico e realmente consegue, chega uma hora que é praticamente impossível ignorar o artista. No rock e no metal japonês, Hisaki é um excelente exemplo do que eu falo. No fim, a música sempre fala por si, e se torna maior do que qualquer preconceito. E Unseen World é um belo aperitivo de que a Band-Maid pode atingir seu objetivo, caso mantenha este interesse tão evidente de aprimoramento musical. E isto é tudo. A todos um forte abraço e saudações, Corvides.